Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 10. O sacrifício que Deus escolheu para nós. Original publicado no dia 26 de novembro de 2018. Hoje falaremos sobre o sacrifício que Deus escolheu para nós. No final dos anos 60, início dos anos 70, eu trabalhei no setor de investimento bancário do banco ANZ. Nós tínhamos um lema muito importante e o repetíamos diariamente. Eles vinham e falavam conosco sobre esse lema. MCS, mantenha as coisas simples. No original em inglês, a palavra usada é um pouco rude, mas o lema captava uma verdade importante onde os seres humanos têm um grande talento de complicar as coisas. Isso acontece particularmente entre os cristãos e ainda mais entre os teólogos. Isso é verdade quanto àquilo que Deus requer de nós. Não é complicado, mas temos esse problema de complicar tudo. Muitos teólogos têm aperfeiçoado esse talento. Tínhamos também um segundo lema. Havia duas coisas que foram colocadas dentro de nós, pois lidávamos com vendas de investimentos bancários. O primeiro, MCS, mantenha as coisas simples, e o segundo, mantenha a coisa principal como principal. Quando nos apegamos a essas duas coisas, vimos uma grande diferença e fizemos muito dinheiro naqueles dias, simplesmente pelo fato de aderir e vender investimentos bancários. Seguíamos ambos os lemas: mantenha as coisas simples e mantenha a coisa principal como principal. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência, misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus? Você não pode me dizer que isso é complicado. O que Deus requer de você? Miqueias 6:8. Fazer o que é bom, justo, amar misericórdia e caminhar humildemente com Deus. Veja, não é complicado. Em Lucas 10, 25 a 28, fala sobre um certo advogado e como Jesus falou com ele. Lemos: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Veja a simples pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que o Antigo Testamento fala? Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração e teu vizinho como a si mesmo. A palavra viverá no grego significa experimentar mudança. É usada para a vida ressurreta. É algo bem importante. Não é complicado. Assim, quando você chegar ao céu, será julgado por somente uma coisa: quanto você aprendeu a ser como o Senhor. Ele é amor, ou seja, o quanto você é como Ele. Não o que você fez, mas o quanto você se assemelha a Ele. Perguntemos: como isso é manifesto em nossas vidas? O que é exigido de nós? A Bíblia fala isso claramente, que é um sacrifício que você deve fazer. Talvez você fale: vai falar sobre isso novamente. Eu não gosto de sacrifícios. Mas é um sacrifício. Isaías 58:6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Ou seja, pare de pensar em si mesmo. Esteja focado em abençoar as pessoas e curá-las. Nós pensamos demasiadamente em nós mesmos, naquilo que queremos. Continuando. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E, vendo nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Isto é,
Preocupe-se mais com os outros do que consigo mesmo. Essa é a chave a ser entendida. Esse é o sacrifício. Talvez digamos que temos que fazer sacrifício para Deus. Mas qual sacrifício? Verso 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Uau! Essas são leis espirituais universais. O que o Senhor requer de mim? Esse é o jejum, o sacrifício escolhido para você. Se fizer isso, certas coisas acontecerão em sua vida. Reparta o pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desterrados, vendo-o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne. Ou seja, cuide mais dos outros do que de si mesmo. E, então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face. Essas são leis espirituais universais para todos, não somente para cristãos. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Se você é assim e está vivendo dessa forma, vejamos o que acontecerá depois. Isaías 58:9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Algumas pessoas falam que não ouvem Deus falar. Talvez você não esteja fazendo as coisas certas. Esse é o jejum, esse é o sacrifício, esse é o custo. Fala, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso. Aqui está a resposta se você não ouve Deus falar. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. O significado original de estender o dedo, ou seja, criticismo, no inglês arcaico, é estrangular até a morte. Pare de julgar as pessoas. Você não é inteligente o bastante para fazer isso. Você não está na posição deles. Você não sabe o que aconteceu em suas vidas. Você nada sabe a respeito das coisas que tiveram que enfrentar. Não julgue as pessoas. Você não é brilhante o bastante para fazer isso. Ele disse que isso é muito, muito importante. Verso 10. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Essas são leis de causa e efeito. Faça isso e esse será o resultado. Verso 11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos. Mulheres, isso simplesmente significa força física. Não é ficar gordo. Você terá força física. Ele o guiará continuamente. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Esse é o sacrifício. Não complique as coisas. É o sacrifício, é o preço. Dê pão ao faminto, cuide dos outros. Não se preocupe consigo. Você cuida dos outros e Deus cuidará de você. É uma passagem bíblica tremenda. As pessoas querem chegar a Isaías 60, 1 e 2, que diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Como cumprir isso? A resposta está em Isaías 58, 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Isaías 60, 2 e 3. Não é complicado. Temos esse problema de complicar as coisas que não são complicadas. Falando de modo geral, as igrejas carismáticas pentecostais deixaram de fazer boas obras. Não todas, mas deixaram grande parte das boas obras e vemos isso. Por que fizeram isso? Falamos que não são obras, mas graça. Você tem boa graça para abençoar e ajudar as pessoas. É um erro enorme. Temos essa atitude de falar, de deixar isso para o exército da salvação, que é o chamado deles. É o chamado de todos
de todas as igrejas, todos os indivíduos. As boas obras são amor em ação. Ouça o que direi. Se você começar a se tornar amor, Deus dará os dons e poder para amar, até mesmo os poderes da era vindoura. Repetirei. Se você começar a se tornar amor, esquecer sobre si mesmo, abençoar outros, Deus te dará os dons que precisa, incluindo dons espirituais, e o poder para amar e até mesmo os poderes da era vindoura. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Ouça cuidadosamente. Siga o amor. Veja 1 Coríntios 14:1. E somente depois disso deve desejar dons espirituais. Temos trocado a ordem das coisas. Siga o amor e somente depois deseja graça espiritual para poder abençoar e amar outros. Preste atenção na sequência das coisas. Primeiro, caminhe em amor. 1 Coríntios 14:1. E depois deseje dons espirituais. Deus liberará seu amor e compaixão por toda a terra, através das pessoas que se tornaram amor. O céu se manifestará na terra. O céu será demonstrado na terra antes do fim dessa era. A terra verá como o céu é. O céu se manifestará através do povo de Deus. Siga o amor. Do contrário, sua motivação para obter dons de espírito serão incorretos e o fim disso será ruim. Preste atenção. Se você não adquirir isso corretamente, você rumará ao desastre. Falarei isso novamente. Se você obter isso incorretamente, se desejar os dons espirituais para sua própria exibição, habilidade, se obter isso de modo incorreto, veja, muitos ministérios se moveram nos dons do Espírito e caíram. Mateus 7, 22 a 24. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que escuta minhas palavras, quais são? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, e amar ao teu vizinho, próximo, como a si mesmo. Não é complicado. Se você quiser sobreviver os dias vindouros, então deixe de pensar em si mesmo e comece a abençoar outros, e aí a tua luz brilhará, tua saúde será boa. Quando a chuva começou a cair, a enchente veio e a casa caiu. Veja, muitos dos que moveram nos dons do Espírito não estavam firmados na rocha. Quem é a rocha? Jesus, e ele é amor. Estamos à beira de Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Veja, essa riqueza é para abençoar a humanidade, para capacitar e mostrar ao mundo como Deus é. O modo como você usa riquezas é muito importante. E toda a riqueza dos ímpios será transferida para os justos. Estamos à beira desse acontecimento. Qual a finalidade disso? Não é para edificar o seu próprio reino, mas o de Deus, para abençoar a humanidade, demonstrar o céu na terra, trazer a cultura celestial para a terra em várias formas. Esse é o jejum, o sacrifício que eu escolhi para vocês. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. Isso acontecerá mesmo se estiver em completa escuridão, tua luz resplandecerá, e a tua escuridão será como o meio-dia. É importante entender que isso não é complicado. Não há dúvida de que Deus está trazendo julgamento a esse mundo. Há pessoas que ensinam que Deus deixou de julgar as pessoas ou o mundo. Aqueles que estão ensinando isso estão posicionados para serem acordados de modo assustador, pois Deus julga o mundo, as pessoas. Assim ele diz, se você colocar suas mãos sobre um fogareiro quente,
você queimará suas mãos.